Ele saiu na sexta-feira para caçar a 3 quilômetros de casa. Conhecia cada trilha, cada árvore, cada curva do igarapé. Foi encontrado na terça-feira, a 12 quilômetros, na direção oposta. Vivo, mas com os pés em carne viva. Completamente mudo, olhando para o nada. Quando voltou a falar, 2 semanas depois, disse apenas uma coisa. Ele ficou atrás de mim o tempo todo. Eu ouvia o riso. O Curupira é um dos mitos mais antigos que se tem registro no Brasil. Mais antigo que o Brasil, na verdade. O jesuíta José de Anchieta já o descrevia em 1560, apenas 60 anos após a chegada dos portugueses. Não como invenção local, mas como entidade que os povos indígenas já temiam há gerações. Anchieta usou a palavra demônio. Não entendia outra forma de nomear algo que os catequizados recusavam abandonar, mesmo convertidos ao catolicismo. O nome vem do tupi: curu, corpo, epir, coberto, corpo coberto. Possivelmente referência à sua pele avermelhada, que algumas versões descrevem como inflamada, quase em brasa. Outra interpretação: menino do corpo, um ser primordial e infantil, mas com força além do humano. O que todas as versões concordam: os pés virados para trás, os calcanhares à frente, os dedos apontando para onde ele veio. Uma armadilha perfeita. Quem tenta seguir suas pegadas vai na direção errada. Quem foge delas, sem saber, vai direto a ele. Ele não habita a floresta, ele é a floresta. Ou melhor, ele é o que a floresta faz com quem a desrespeita. O Curupira não ataca. Ele confunde. Isso é o que o torna diferente e muito mais perturbador do que uma simples fera. Uma onça você vê, uma cobra você pode ouvir. O Curupira você não percebe até que já é tarde demais, até que o sol está no lugar errado, até que a trilha que você conhece de cor não leva a lugar nenhum. A floresta amazônica tem um fenômeno documentado chamado de desorientação espacial progressiva. Caçadores experientes, pessoas que passaram a vida no mato, de repente não conseguem mais determinar direção. O dossel fecha a luz, os sons se repetem de formas que enganam o ouvido. O terreno parece simétrico. Você anda em círculos sem saber. Os ribeirinhos têm outro nome para isso: pausa. A lenda diz que quando o Curupira decide seguir alguém, primeiro imita os sons da floresta que o caçador conhece. O canto do pássaro que sempre anuncia a direção norte. O barulho do igarapé que fica a 500 metros de casa. Ele os repete, mas do lado errado. E o caçador, confiante no que conhece, segue. Depois vem o riso. Baixo, atrás, distante. Quando você para ouvir melhor, ele para também. Quando você anda, ele anda. Quando você corre, ele ri mais alto. Existe uma proteção conhecida: fumar cachimbo de trás para frente, com a brasa virada para dentro da boca. Imitar a inversão do próprio Curupira. Enganá-lo com o seu próprio princípio. Mas poucos conseguem fazer isso em pânico. No escuro, com os pés sangrando e o riso cada vez mais próximo. Há relatos de caçadores encontrados mortos sem ferimento algum, coração parado. Expressão que os médicos legistas descrevem no laudo como terror agudo. A floresta não os tocou, algo os fez parar de querer continuar. Em 1935, o explorador e escritor Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, descreveu em cartas privadas a seus editores um episódio ocorrido durante sua expedição ao Alto Puros. 3 membros da equipe desapareceram por 2 dias em floresta que conheciam bem. 2 voltaram. Um nunca foi encontrado. Euclides escreve: a selva tem vontade própria, e essa vontade não é bem disposta. Nunca publicou o relato. As cartas estão no acervo da Academia Brasileira de Letras. Em 1997, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia registrou um caso em comunidade próxima a Barcelos, no Amazonas. Um caçador de 34 anos, experiente,
ficou perdido por 6 dias, a menos de 8 quilômetros de seu próprio quintal. Quando resgatado, apresentava desidratação severa e o que os médicos chamaram de estado dissociativo prolongado. Repetia compulsivamente que havia alguém andando junto. Não havia pegadas além das dele. O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, em seus estudos sobre o perspectivismo ameríndio, documenta que para os povos Araueté e Tupinambá, o Curupira não é lenda, é categoria de ser tão real quanto jaguar ou serpente. A questão não é se existe, mas como se relacionar com ele. A maioria das etnias tem protocolos. O que se pode caçar, quanto, em que estação, como agradecer à floresta. Violar esses protocolos não é pecado, é imprudência fatal. Vivemos num país que tem 60% do território coberto por biomas que a maioria dos seus habitantes nunca pisou. A floresta brasileira não é cenário, ela é agente. Ela age sobre quem entra nela sem preparação, sem respeito, sem conhecimento. O Curupira é o nome que os povos originários deram para essa verdade. Mas há um detalhe que raramente aparece nas versões infantilizadas do mito. O Curupira não ataca indiscriminadamente. Ele tem alvos específicos